Sejam muito bem-vindos ao canal Anderlane Meu Jardim na Roça. Hoje eu quero compartilhar com vocês os vasinhos pequenos, já que no vídeo anterior eu mostrei para vocês as baciadas, né, com suculentas. Eu tenho aqui alguns vasinhos coloridos e hoje eu quero compartilhar com vocês quais são as suculentas que eu tenho por aqui. E se você caiu de paraquedas aqui neste humilde canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva, deixe o seu joinha e venha fazer parte aqui do meu Jardim na Roça. E hoje eu selecionei aquelas que eu também cultivo em vasos menores. Esses aqui estão sendo cultivados em vasinhos pendentes. Também tenho vasinhos naturais, né, como cascas de coco que eu reutilizo e outros vasinhos mais que eu tenho por aqui. Então vou selecionar algumas e mostrar para vocês. O vasinho número 1 está com sedum Mirine. É um sedum muito fácil para mim, para eu cultivar. Eu cultivo ele tanto no sol pleno como na meia sombra. Como vocês podem observar, esses vasinhos estão aqui num local próximo às árvores, mas na parte da manhã pega bastante sol aqui, gente. Mas nesse momento já são aproximadamente umas 14 horas da tarde, então esse horário já não tem sol mais. Embora no verão, né, o sol fique aqui durante mais tempo. Mas agora no inverno, né, nós temos sombra durante mais tempo. E aí eu tenho algumas suculentas que eu cultivo no sol mesmo, que também se dão bem aqui neste local, que é o caso desse Mirine, né? Quando ele fica num local que pega menos sol, ele fica bem gordinho, olha só. Ele fica também compacto, né? Porque ele pegou o sol da manhã, mas ao mesmo tempo, né, não é igual um que eu cultivo no solão, como eu vou mostrar para vocês agora. Esse aqui é o mesmo sedum, porém esse aqui eu cultivo num vasinho de cimento. E ele tá, olha só, muito estressadinho. Quando eu preciso fazer mudinho, eu venho aqui e apenas corto alguns galinhos e nem precisa replantar ele totalmente, porque ele simplesmente brota muito rápido. Dá para ver como ele está compacto. É a coisa mais linda, né? Esse sedum, essa suculenta, ela é muito gordinha, ó. Esse que eu cultivo no sol, eu faço a rega só mesmo quando eu vejo que ele está precisando. Aí muitas vezes eu faço rega 2 vezes na semana, se precisar 3 eu rego 3 vezes, mas na maioria das vezes eu molho assim umas 2 vezes na semana. E olha como é que ele tá lindo. E agora, gente, dá para ver, ó, nitidamente que esse aqui que está sendo cultivado na meia sombra fica um pouquinho mais sensível, com uma coloração assim meio cintilante quando bate o sol e umas partes esverdeadas, né? Já esse aqui já fica numa tonalidade mais pro amarelo, rosado também, né? Assim como o outro tem. Mas a minha forma preferida de cultivar este sedum é no sol pleno. Mas se eu pegar uma planta dessa aqui, por exemplo, que está sensível, colocar diretamente no sol muito quente, provavelmente ela vai ficar toda queimada, vai cair as folhas. Então, se você quiser mudar, né, a sua forma de cultivo, você vai precisar fazer uma adaptação, né? Deixar ele pegar um pouquinho do sol e aí aos poucos você vai aumentando a quantidade de sol sem expor demais para poder evitar de queimar, né? Então é muito importante ter este cuidado. É um sedum que eu não abro mão, né? É uma suculenta linda que enche o vaso muito rápido e no meu caso aqui ela é de fácil cultivo. Eu moro no estado do Rio de Janeiro, fica numa cidade no interior do estado, que é Campos dos Goytacazes. E se estiver chegando agora, gente, eu sou Anderlane, muito prazer. Então, vou colocá-lo aqui novamente no meu suporte
esse suporte, gente, se você quiser fazer aí, é uma treliça que eu achei aqui que estava sem utilidade. Coloquei 2 madeiras, né? 2 eucaliptos tratados, né? Para poder durar um pouco mais. E deu certinho para pendurar essas cuias pequenas. A próxima suculenta é este aqui também. Outro sedum maravilhoso. Trouxe ele aqui no sol para ficar mais fácil da gente ver as cores. Este sedum, né, é um sedum muito lindo também. Para mim aqui é de fácil cultivo, que é o Cotyledon pendens. Essa plantinha eu ganhei apenas algumas mudinhas e hoje eu tenho vários vasinhos por aqui. Ele parece para mim, né, mini pêssegos, eu sempre falo isso, mas ele também está sendo cultivado no ambiente, né, no mesmo ambiente que está o sedum mirini, e ele fica assim, ó, muito compacto. Se ele for cultivado diretamente no sol, ele exige um pouco mais de rega. Já quando ele é cultivado num ambiente que pega um pouco menos, eu não faço muitas regas para evitar de dar fungo, né? E evitar também dele ficar encharcado. Mas ele se deu muito bem aqui nesse vasinho e também naquele ambiente. Agora eu vou mostrar a vocês o outro que eu tenho ali que está sendo cultivado no sol pleno. Olha só a diferença, gente. Esse que está no sol pleno, ele tem mais pruínas, como vocês podem observar. Ele está pendente, né? O vasinho não está tão cheio e ele já começa, né, mostrar os caules. Mas ele também fica muito bonito. Tem época que ele fica mais colorido. Mas hoje ele está assim, ó, bem pruinado. Está muito bonitinho nesse vasinho aqui reciclado. Ó, agora eu vou colocar perto do outro para a gente ver. Neste caso, esse que está sendo cultivado na meia sombra, gente, na minha opinião, está mais bonitinho. O vasinho está bem cheinho e logo ele vai ficar pendente. Já esse aqui também está bonito, mas já está até na hora de fazer um replante, porque ele está bem estressadinho, mas está com um caule mais aparente, né? Então, esse aqui, por exemplo, seria bom fazer um replante. Essa é uma escolha muito particular de cada pessoa que gosta de cultivar as plantas. Tem pessoas que preferem elas mais assim, ó, como se tivesse rasteirinha, né, mais baixinhas. Já tem algumas pessoas que preferem elas assim, ó, de uma forma mais rústica, mais antigo, dizemos, de um jeito mais simples, né, mais que dê pra gente ver, que fique aparente aqui, né, os caules dele. Já tem pessoas que preferem dessa forma aqui. Essa é uma decisão muito particular de cada pessoa que cultiva, né? Porque cada um tem um gosto, então ambas as formas estão corretas, porém, na minha opinião, esse aqui tá mais bonito do que o outro hoje, tá bom? Vamos ver a próxima. Trouxe ele para o local onde ele já estava, né? E para fazer mudinha é muito simples, né? Só cortar ali o caulezinho e plantar, tá bom? Se você estiver chegando agora e for uma iniciante, né? Eu não tenho tantas experiências, mas algumas eu posso passar para vocês. O próximo, gente, é essa coisa linda aqui. Olha só como é que ela está compacta, que é uma Magnolia. Também é uma suculenta muito linda, só que quando chega um período do ano tem que fazer um replante, porque ela começa a ficar cheia de folhinha seca, né? Aí eu já sei que tá na hora de fazer o replante. Mas é uma suculenta que para mim também não dá muito trabalho. Essa também está sendo cultivada ali no mesmo ambiente. E olha só, apesar dela não estar pegando tanto sol, ela ainda assim está compacta. Não tá aquela suculenta assim que você coloca a mão e cai as folhas. Já tá dando mudinha, ó, ficando pendente. É uma suculenta bem fácil aqui para mim, para eu cultivar.
Aí falando de cultivo também vamos falar do substrato, né? O substrato que eu utilizo é um substrato orgânico que eu recolho embaixo das árvores, né? Aquela parte que vem com aquela matéria orgânica, um pouco de terra do quintal. E já que as árvores ficam no local onde tem pasto, quando a gente tinha os animais, tinha esterco lá. Então, esse substrato já vem enriquecido com esterco. Eu passo ele na peneira, tiro aquelas partes grossas, né, das matérias orgânicas, mas olha só, os nutrientes ficam lá presentes no substrato, deixando elas assim, ó, com essa beleza, né, e com este colorido. Vamos lá ver a outra que está sendo cultivada no sol pleno. Olha só, gente, não tem tanta diferença, né, olhando assim, essa que está sendo cultivada lá pendurada, para essa aqui que está no sol quente, ó. Essa aqui pega o sol o dia inteiro. A parte que é o cróton protege ela, tem uma parte que pega menos sol, devido à sombra, né, do cróton aqui, ó. E aí ela fica um pouco mais verdinha, tá vendo? Essa parte aqui, por exemplo. Já essa aqui que toma mais sol, fica assim, ó, com essa coloração rosada e um verdinho bem suave. Fica muito bonita essa suculenta e ela enche o vaso também muito rápido. Muito boa para quem está iniciando no cultivo, e a hora de replantar, você logo vai ver que ela vai ficar toda caneluda, vai ficar cheia de folha seca. Aí é a hora de retirar as rosetinhas e fazer um novo plantio. Colocar ela aqui, né, no lugarzinho dela, e vamos à próxima. Esse é o colar de rubi, né? Muito simples para mim, para cultivar também. Tem essas flores amarelinhas, olha, tá até combinando com o vaso. E quanto mais sol ele pega, mais roxo ele fica e mais compacto também ele vai ficar. Porém, esse aqui sim gosta bastante de água, então às vezes ele acaba ficando desidratado. Muitas vezes eu deixo de regar todas ali e fica assim um dia ou dois e ele sente, as outras não. Então, é uma suculenta também de fácil cultivo. Qualquer galinho assim que coloca nos vasos, ele rapidinho, né, ele desenvolve muito. Esse aqui, por exemplo, já está na hora também de fazer replante, ó. Quando ele fica bem cheinho, ele toma conta do vaso. Então, vamos ver como é que está a outra que está no sol. Esse sim gosta de espaço. É uma suculenta linda, maravilhosa e muito invasiva. Percebam só o tamanho do vaso. Eu coloquei apenas alguns galinhos. Olha ali, a rosa do deserto já está quase perdendo espaço para ele. E é aquilo que eu te falei, olha a coisa mais linda, como que ele vai avançando e tomando conta do vaso muito rápido. Para quem está iniciando o cultivo, é uma suculenta maravilhosa, que eu recomendo, uma pendente maravilhosa, belíssima. E olha só, essa hora as flores já estão se fechando, mas na parte da manhã fica a coisa mais linda, cheio de flores amarelas. Se o substrato estiver bem adubado, é aí que ele cresce mesmo muito rápido. E fica assim, ó. E fica assim, ó, toma conta do vaso, literalmente. Olha, chega a ser pesado, gente. Não é lindo, gente? Olha só, não tá dando nem para ver a bacia mais. Então, ó, mais uma também que gosta bastante de água, gosta de sol pleno, gosta de meia sombra e, na minha opinião, não tá tão diferente da que tá na bacia. Ele tá bem estressado, tá bem bonito também. Aqui eu tenho também mais um sedum, que é o sedum trelesi, junto com colar de rubi. Ele também é de fácil cultivo e eu cultivo ele tanto no sol pleno como também na meia sombra.
na meia sombra, né, ele se esparrama bem rápido, ele fica pendente também. Olha só, gente, esse que está sendo cultivado no sol pleno, tá mais estressado, inclusive tá precisando de regas, né? Mas ele fica com as pontinhas mais amarelinhas, né? Devido ao frio também que tem feito, ele fica diferente do outro. O outro fica na tonalidade mais verde, ó. E embora tenha algumas partes que ficam amarelinhas, nem todas ficam bem amarelas, não. Um está sendo cultivado no vaso de cimento, né? Junto com essa crassula ali. E o outro também está sendo cultivado no vasinho de plástico, né? Então, isso aí é uma coisa, como eu falei para vocês, é uma decisão, né? Bem relativa, porque cada um tem um gosto. Mas hoje, esse aqui tá mais bonito, né? Do vasinho de plástico. Mas é um sedum incrível. Sedum Adolphe, né? Vou mostrar primeiro esse vasinho aqui de plástico pequeno, né? Que também está sendo cultivado naquele ambiente de meia sombra. E eu vou mostrar o outro que está no vaso de cimento grande. Olha só, gente, ele está em plena floração. Ele é um dos seduns, assim, na minha opinião, que tem a floração mais linda. Aqui, quando bate o sol, fica mais bonito, né? Mas o dia hoje está nublado, então dá interferência aí na cor. Mas voltando aqui no Sedum Adolphe, olha só os detalhes das cores, gente. Olha só que coisa mais linda. Já no vasinho, ó, quando ele pega menos sol, ele fica também colorido, mas com uma tonalidade mais clarinha. Ó, cresce bastante, mas olha só, não tem comparação. Olha a beleza da cor desse sedum. A florzinha dele tá começando a abrir. Para mim, dos seduns, ele tem a flor mais linda. Quando essa florzinha fica toda aberta, é uma beleza assim incrível. E esse aqui, por exemplo, já está sem manutenção há muito tempo. Quase nem mexo nele, nem precisa, porque ele é muito simples, né, de cultivar aqui no meu caso. Gosta bastante de sol, gosta bastante de água. Aqui no meu cultivo eu não tive que combater praga nenhuma nele, porque ele é um sedum muito fácil de cultivar. As mudinhas são feitas através de folhas, né, ou até mesmo através da poda. Muito simples, né, de fazer a muda. A mudinha de folha nasce bem rápido. E olha só, coisa mais linda. É um sedum lindo, maravilhoso, que vale a pena você cultivar e que você vai amar. E ainda fica pendente, né? Eu gosto muito das pendentes. As letícias eu costumo cultivar aqui nesse ambiente, que é o local que elas mais se adaptaram. Quem já me conhece há tempo sabe que eu amo as letícias e o meu sonho é ter um vaso bem cheio delas. Mas apesar dela ser uma suculenta de fácil cultivo para muitos, e também é uma suculenta que suporta, né, o sol pleno, mas o sol pleno aqui da minha região não é muito recomendável para ela, pelo menos aqui no meu quintal, porque ela se queima muito, ela desidrata tão severamente que é difícil de recuperá-la. Então eu estou cultivando ela aqui, já tenho 2 cuiazinhas dessas, e eu quero ter mais mudas e mais mudas para eu fazer uma bacia bem grande. E já vou providenciar um local aqui, né, perto da onde elas estão sendo cultivadas, para colocar essa bacia para eu ter bastante letícias por aqui. Amo essa suculenta, gosto muito desse colorido. A floração dela é a coisa mais linda do mundo. Ela está começando a ficar colorida, ó, por causa do frio. É calor de dia, é frio à noite, né? Então elas estão bem lindinhas, olha só, coisa mais linda do mundo. E eu quero ter muitas letícias por aqui, com certeza. E agora que eu descobri o local que elas gostam mais, não vou parar de fazer mudas. Com certeza logo vocês verão aqui
neste canal uma linda bacia cheia de letícias. Vou colocar ali. E a outra tá aqui, ó. Coisa linda, né, gente? Já tá até dando florzinha ali, eu acho. Olha, esse colorido, essa já plantei no vasinho branco. Tá muito, muito linda. Outra suculenta linda, maravilhosa, é essa aqui, ó, a Angel. Olha só a delicadeza delas, parecem rosas, né? A rosetinha dela é muito perfeita, muito delicada, mas ela é muito fácil de fazer muda, né? E eu quero ter bastante dela, só que eu evito plantá-la junto com outras suculentas, já que as cochonilhas gostam muito dessa planta. Eu também cultivo ela, né, no sol pleno, só que neste ambiente que eu estou cultivando, elas estão gostando mais, porque é visível, né? Olha só, coisa linda que ela tá. Tanto a cor como a rusticidade dessa planta, apesar dela estar sendo cultivada com um pouco menos de sol, ela está muito compacta e muito colorida. Esse vasinho está sendo cultivado no sol pleno e nós vamos fazer um comparativo, né, dele com a outra. Deixa eu colocar aqui. Olha só, essa aqui, gente, confesso que as rosetas estão mais bonitinhas. Apesar dela estar um pouquinho menos colorida, mas não tem tanta diferença. Mas a que fica no sol, ó, fica mais castigadinha. Tem folhinha seca, ó, para tirar. A plantinha às vezes fica um pouquinho desidratada, né? Embora, ó, à noite teve chuvinha bem fina, mas mesmo assim dá para ver que essa aqui, ó, tá com uma aparência mais saudável e mais bonita do que o outro vaso, tá vendo? Mas é possível cultivar essa planta nos dois ambientes, que dá super certo também. Só que se você for cultivar no sol pleno, fica melhor você fazer um pouco mais de regas. E eu, quando eu vou fazer a rega, eu evito deixar a água no miolo, porque às vezes vem um sol muito quente e acaba cozinhando a planta. Então, o ideal é eu costumo molhar mais o substrato do que jogar água na folha da planta. A água daqui tem um leve teor de sal, então eu evito ficar jogando água nas folhas, porque senão ela exposta ao sol pode se queimar, não é verdade? Então, gente, estão gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva se não for inscrito, venha fazer parte aqui do meu Jardim na Roça. Será um grande prazer ter cada um de vocês me fazendo companhias. Deixe também seu comentário carinhoso e eu agradeço de coração a presença de cada um que está chegando agora. Muito, muito obrigado mesmo, de coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A próxima é a Mayalen, uma suculenta que eu gosto muito de cultivar. Essa suculenta não chega a ficar tão grande, ela enche o vaso muito rápido, ela dá muita mudinha através da folha e também através do caule. Ela está dividindo espaço aqui com essa outra maravilhosa que eu no momento nem sei a ID dessa planta. Eu ganhei apenas, na verdade eu comprei uma mudinha no mercado aqui da minha cidade. Ela veio toda estiolada, eu nem sabia que planta era aquela. E continuo sem saber, na verdade, porque ela foi modificando e tá assim, ó, muito bonita. Tá dando mudinha ali em volta dela, uma suculenta que forma colônias. E tô gostando bastante aqui dessa combinação. Olha, um contraste bem bonito da cor da Fantôme com ela. É uma suculenta linda também e também tentei cultivá-la no sol pleno, mas ela fica toda ressecada, não deu muito certo. Já a Mayalen é mais fácil, né? A Mayalen gosta muito de sol pleno também, inclusive ela fica com outra cor. E a Mayalen ela fica linda, tanto assim, cultivando na meia sombra, como também fica linda no sol pleno. E dá para ver nitidamente, ó, a Mayalen
no sol. Ela fica assim com essas pontinhas rosa. Ela está sendo cultivada num vasinho reciclado, ó, de garrafa PET. Já falei aí no canal, uma ideia que eu peguei no canal da Lídia Costa, cultivando no quintal. Beijo, Lídia! Eu gosto muito dessas sacolinhas, pretendo até fazer mais, porque as suculentas aprovaram. E olha só a diferença de cor, né? Só que a que tá na meia sombra tá um pouquinho mais gordinha, com um tom de verde diferente. E aqui ela tá muito rústica, olha, muito compacta, super colorida, muito estressada mesmo. Recebe rega também 2 vezes na semana no máximo, às vezes até uma vez. E está assim, ó, uma belezura. Faz bastante tempo que eu não tenho que fazer manutenção nesse vasinho. E é uma suculenta também, gente, que eu não me lembro de ter combatido cochonilha nela. Deu super certo aqui no meu cultivo e eu quero ter muitas Mayalans também. Essa aqui eu confesso que eu apanho para cultivar ela, mas é a primeira vez que ela deu certo aqui comigo, gente. Eu venho há muito tempo já com um galinho, não consegui encher um vasinho, mas eu achei o ambiente perfeito. E nosso modo de cultivo tem tudo a ver com o desenvolvimento da nossa planta, né? Às vezes eu queria cultivá-la lá na minha varanda, mas lá ela não gosta de ficar. Então eu achei aquele local ali, ela aprovou e eu tô gostando muito dela aqui. Eu só tenho esse vasinho, eu tenho outro vasinho, mas tá lá embaixo do pé de goiaba também. Essa suculenta não coloca exposta totalmente ao sol, mas ela pega o sol da manhã, né, até uma certa hora, e depois ao longo do dia ela fica na sombra, pegando muita claridade. Começou ali o período, né, de floração, e eu comecei a cortar essas florzinhas, porque eu percebi que quando eu deixo a flor, ela logo fica seca, fica feia, e quando eu tiro a flor, ela vem em brotação nova. Olha só, aqui, por exemplo, eu tirei a florzinha e ela já está se renovando. E aos pouquinhos eu tô aprendendo a cultivar. Tô apaixonada com essas rosetinhas lá no meio, olha. Apesar de estar num ambiente que pega menos sol, ela está muito compacta, tá a coisa mais linda do mundo. Esse colar de princesa, para mim, tá uma lindeza. E eu tô muito feliz, gente, porque eu nunca consegui encher um vasinho assim. Ficava só aquelas mudinhas, ia aparecendo aquele monte de substrato e ela não ia para frente. Até que eu achei o local que ela gostou. E agora, olha só, coisa mais linda. Tá enchendo a cuia. E olha, tá maravilhosa. Bom, gente, neste vídeo eu tô apresentando para vocês várias opções de cultivo das suculentas, assim, que para quem está iniciando são muito boas para cultivar. E a dica que eu deixo é achar o ambiente correto, né, que elas gostam, e aí elas vão se desenvolver, né? Também ter cuidado aí com a rega, né? Não molhar demais, também não molhar de menos, e aí vai dar tudo certo. A nossa última aqui, ó, que é o Sedum Brasil. Essa também eu nunca consegui cultivar ela assim, encher um vasinho dela, e agora eu tô conseguindo aqui nesse ambiente. Ela tá muito bonita, tá numa tonalidade azulada e está junto com aquela outra que eu falei para vocês, que eu fiz mudinha de folha, né? Era apenas uma roseta e aí eu fiz mais mudinha de folha. E ela tá aqui, ó, muito bonita. Mas o foco aqui é o nosso Sedum Brasil. Tem até uma Milky Way aqui junto. Ó, o Sedum Brasil, gente, se ele tiver muito molhado, não é muito legal, porque ele costuma querer dar fungos. Essas flores, né, eu vou deixar até um certo período, mas depois eu venho e corto, porque acontece a mesma coisa do trelesi. Se deixar essas flores, ele fica muito feio e a suculenta vai perdendo a força e eu não gosto, né? Eu quero que ela fique bem bonita aqui no vasinho. No momento eu só tenho esse vasinho, mas estou feliz porque ele não saía de uma muda, né? Então consegui encher um vaso, então estou bem feliz. Olha a cor dele, tá muito bonito. Inclusive tá até combinando ali as cores, né, gente? Ó,
essa outra ali, junto com a Milky Way. E ele. É uma pena que a florzinha não tá aberta ainda, mas é uma florzinha bem bonita também, gente. Olha só que coisa linda que tá essa cuia. Então, gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem deixar um like, eu agradeço de coração. Se inscrevam no canal, deixe seu comentário. E aí, o que vocês acharam aqui desse varal aqui de vasinhos, né? Bem simples, ó. Só coloquei uma treliça e 2 madeiras para apoiar. E para você que ficou até no final do vídeo, meu muito obrigada. Se você puder deixar um joinha, eu agradeço de coração. Se você puder também deixar seu comentário. Um forte abraço, muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Catching a crazy love moving through